Bom, pessoal, todos que conhecem o Renato há muito tempo, ele treinou pela primeira vez o Grêmio em 2010, ainda lá no Olímpico, o velho casarão. Pois é, todo mundo sabe que o Renato tem uma característica muito marcante, que é de não dar o braço a torcer. Pois é, ele tem uma certa dificuldade quando alguém critica ou questiona ele, e dificilmente tu vai ver o Renato dando esse braço a torcer. E aí eu tô falando de imprensa, de jogador, de dirigente, seja quem for. Durante todos esses anos aí, a gente já viu muita coisa. Pois é, e um caso inusitado aconteceu na entrevista de hoje. O JP Galvão, ele não vem muito bem já faz algumas partidas. Ele fez o gol de pênalti hoje, mas vamos combinar, é um gol de pênalti, nem foi ele que sofreu. E com isso, o André estava sendo muito pedido pela torcida para que começasse as partidas, e o Renato não tá usando ele, e hoje, mais uma vez, não usou ele como titular. O André acabou entrando depois e ainda fazendo aquele golaço. O que acontece é que na saída de campo, André deu uma paradinha ali para falar com os repórteres, e ele contou coisas que não deviam. E quando o Renato ele veio para a entrevista coletiva, a gente já sabia que de alguma forma alguém foi lá e brifou no ouvido do Renato, dizendo: ô Renato, fica atento porque o André falou demais. Bom, e aí o Renato veio com a piada pronta. Sério, vocês têm que conferir comigo, vou colocar o áudio do André, vou colocar a versão do Renato também, e aí vocês vão entender tudo isso aí direitinho. Bom, eu vou falar aqui com vocês também de contratações. O Renato, ele deu uma pincelada sobre o que podem ser as contratações aí que estão para chegar, além de uma letrinha para os garotos. Teve uma pergunta lá falando um pouquinho sobre a base do Grêmio, como ela poderia estar ajudando nos jogos, e aí eu me lembro muito de Jardiel, Gustavo Nunes, e alguns outros jogadores bons ali que se destacaram. E aí o Renato deu uma letrinha pra eles, eu senti até um pouquinho de puxada de orelha. Tão me incomodando, então tá, toma isso aqui pra vocês. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo. Pois é, eu acompanhei a partida de Grêmio em Novo Hamburgo e confesso pra vocês que a partida não me deixou tão tranquilo assim, apesar do 2 a 0. Eu gostei das atuações de André, que cara, simplesmente acabou com o jogo com aquele golaço. Era um gol de gênio, um gol de Luiz Alberto Soares em sua melhor forma na arena. Eu sei, muitos vão me chamar de exagerado, tu tá sonhando, mas cara, o que eu vou falar pra vocês? Deu pra ver recurso no garoto, deu pra ver que o garoto usa a cabeça. Ele deu um tapinha de 3 dedos, tirando do zagueiro e tirando do goleiro, fazendo uma curva na bola lá no cantinho, cara. Que golaço. E Nathan Fernandes, que saiu machucado e a princípio não preocupa. O que se sabe é que o jogador ele teve uma entorse no tornozelo, então ele não deve ficar afastado por muito tempo. Quanto ao pênalti, galera, eu confesso pra vocês, eu fiquei muito feliz naquele momento. Eu comemorei o gol, só que daí me veio aquele estalo na cabeça. Putz, JP Galvão vai ficar enganando mais um tempo. É mais ou menos aquele ditado do tipo, o cara não faz nada, faz um gol e aí engana mais 3, 4 jogos. Já na entrevista coletiva, questionado sobre reforços, o Renato foi bem enfático. Ele disse que os reforços com certeza vão chegar e que por volta de 1 a 2 reforços podem chegar ainda nesta semana. Olha lá, Renato. Esses prazos nunca foram cumpridos. E a torcida já tá com um certo pé atrás com isso aí. Agora, o que deixa na dúvida o que o Renato falou foi que o que está para vir aí na frente, ou seja, o Grêmio pode conquistar Libertadores, pode conquistar Brasileiro, ou de repente almejar uma Copa do Brasil, enfim. Tudo isso vai depender de quais contratações virão. E isso só me faz pensar que o Grêmio ainda não contratou ninguém. O Grêmio ainda tá tentando contratar alguém. E isso me preocupa muito. O Renato, amenizando um pouco o time do Grêmio, disse que no momento ele não considera nenhuma equipe no futebol brasileiro que esteja fazendo um bom futebol. Ele inclusive pediu o pessoal apontar uma para eles e ninguém falou nada. Ainda sobre as contratações, ele disse que tá muito difícil porque os clubes não cedem, eles falam com os jogadores e tudo mais. Bom, é aquela mesma conversa, né, das outras coletivas, e ele chegou a trocar uma mensagem com o Soares. Sério, ele disse que mandou uma mensagem pro Soares e disse: ô Soares, tu não tá fazendo gol aí, né? Com o Dr. Galdino tu metia gol. Quem sabe a gente não troca? Tu manda o Messi pra cá e eu mando o Galdino pra aí. Bom, eu acho que o Renato ainda só não se deu conta que o próprio Soares só tá lá por conta do Messi. Bom, sobre os desgastes dos jogadores, ele foi questionado isso, e foi quando citaram a base pra ele utilizar. E aí ele deu meio que uma espécie de puxão de orelha.
a base, eles querem jogar, tão afoitos, então tá. Eu vou mandar eles pra Erechim naquela viagem longa lá, nos próximos jogos, lá no interior, e vai ir um time completamente desfigurado, ou seja, não é esse time que tá jogando agora, e sobrou pros garotos. Já o ponto alto da coletiva foi os 2 anos de medicina que o Renato usou em André Henrique. Como assim? Pois é, o Renato ficou numa espécie de saia justa com o André, já que ele não vinha entrando nos jogos como titular, e a torcida tava pegando muito no pé do JP Galvão com o péssimo desempenho dele. Todas as coletivas o Renato dizia, não, o André tá no sacrifício, ele não vem muito bem, ele vem sentindo. E quando o André saiu hoje, ele deu uma resposta bem surpreendente, ele já não tava sentindo desde o primeiro ou segundo dia a lesão. Pois é, mas como assim? Bom, é óbvio que os repórteres iam perguntar isso pra ele e o Renato parecia já vir com a resposta meio pronta. André, só explica aqui uma coisinha aqui pra nós. Qual é a tua condição? Tu ainda tá sentindo aquela pancadona que tu recebesse? Talvez esse foi o motivo até pra não começar. Como é que foi o teu papo com o Renato pra definir começar ou não nos últimos 2 jogos? Não, já tô bem já. Ali só foi o dia seguinte que tava doendo, mas já tá tranquilo já a dor. No jogo contra o Juventude, tu deixasse, acho que foi naquele jogo, não foi no outro ainda, que tu falasse que o André ia começar. Daí ele teve o problema, ia começar o jogo. Tu tinha escalado ele para o jogo contra o Avenida. Aí teve o problema contra o Juventude, contra o Avenida tu chegasse a dizer que ele estava sentindo, ficou claro que a opção pelo João Pedro foi uma questão da lesão. Hoje, a ideia que se ficou é o mesmo caso, parece que ele ainda está sentindo alguma coisa. O problema que eu até faço a pergunta exatamente por isso, é que ele saiu de campo dizendo que desde o primeiro dia, do segundo dia, já não estava sentindo nada. Esclarece bem como é que está isso aí, porque ficou aquela de novo, que tu preferiu o João Pedro ao André. É verdade ou não? Não, a verdade é o seguinte, no jogo contra o Avenida, ele iria começar o jogo, mas isso não quer dizer que ele iria jogar no lugar do João. Eu chamei os dois no quarto e os dois iam jogar juntos. Aí ele falou que estava com muitas dores. Aí ele continuou fazendo tratamento. Aí no dia seguinte eu perguntei como é que você está. Ele falou, estou com dores. No aquecimento, também por causa devido ao gramado ruim lá, no aquecimento, já antes de começar a partida, onde todos os jogadores aquecem, ele voltou para o VCA e falou assim, eu estou sentindo bastante. Tá bom, falei, só se precisar então você vai entrar no jogo. Inclusive ele entrou depois mancando, sentindo muitas dores. Voltou, continuou fazendo tratamento. Na segunda-feira, pela parte da manhã, ele foi fazer exame. O exame não deu nada. Aí ele tratou com dores. Eu fui antes na fisioterapia, ele estava tratando. Eu falei, como é que está? Ele está bem melhor. Hoje eu perguntei para ele, e aí, como é que está? Um pouquinho de dor, mas está bem melhor. Eu chamei o médico, falei, dá uma injeção para ele, que essa injeção no vestiário do jogo vai tirar. Eu fiz 2 anos de medicina, se você não sabe. Aí eu pedi para dar uma injeção, aí ele tomou, aliviou bastante. Aí eu coloquei ele no jogo, falei, como é que está? Não, estou me sentindo bem. Aí agora eu soube que ele falou que ele saiu do jogo. Aí eu perguntei para ele, você falou depois do jogo que você não estava sentindo nada? Ele falou assim, não, eu falei que eu não estava sentindo tantas dores. Tanto é que eu falei, você quer que eu pegue o meu celular agora e te filme o que você está fazendo e mostre lá no vídeo, lá na entrevista agora? Está lá na maca deitado fazendo tratamento na perna. Eu falei, você está fazendo tratamento por quê então? Ele falou, não, é que eu falei que eu não estava sentindo tantas dores. Mas estava sentindo. É difícil, de vez em quando, olha, de vez em quando. Por isso que tem que ter alguns gatilhos no contrato do treinador para aturar essas coisas, entendeu? Mas faz parte. O importante é que ele está melhorando a cada dia, até porque hoje aliviou bastante, porque a injeção que ele tomou, o Voltaren, alivia bastante a dor do jogador. Está lá deitado na maca, fazendo tratamento. Aonde? Na perna. E aí eu pergunto, se ele não está com dor, por que ele está fazendo na maca? Né? Mas o futebol é assim mesmo. Agora, quanto ao JP Galvão, ele fez um pedido especial para a torcida. Ele disse, pessoal, apoiem JP Galvão, ele tá correndo, ele tá se dedicando. Eu sei que o momento dele não é bom, mas eu converso muito com ele. Ele gostou da torcida que aplaudiu a saída do JP Galvão no final, mas ele ainda disse que o JP Galvão vai ajudar muito o Grêmio. Bom, eu já acho que virou teimosia, né? Mas quem sou eu? Só um torcedor. O que eu sei é que o reflexo tá aí. Essa falta de competência da direção em trazer nomes, essa teimosia muitas vezes do Renato em insistir com um jogador que a torcida, porra, tá de saco cheio, reflete
dentro do estádio. Hoje foram aproximadamente 13 mil pessoas na arena. Ano passado era por volta de 50 mil nesse mesmo período. Tá, eu sei, é difícil de comparar. A gente tinha Suárez, mas 13 mil é muito pouco pro tamanho da arena e pro tamanho da torcida do Grêmio. E eu tenho certeza que isso é reflexo dessa direção que tá fazendo um péssimo início de gestão em 2024. Bom, galera, eu tô trazendo conteúdo para vocês aqui todos os dias, então te inscreve, deixa o like para mim que ajuda demais e comenta para mim aqui embaixo. Tu ainda vai apoiar JP Galvão? Eu confesso para vocês que a minha paciência ela meio que se esgotou já.